gente, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Casar Já Pode, primeiro podcast falando sobre casamentos no Piauí. E hoje nós vamos receber duas feras da confeitaria, que eu sou suspeita, porque eu amo demais esses dois, o que eles fazem. Gente, é muita coisa gostosa. E linda, Jane, né? Obras quem de são, arte, Jane? né? É isso, ainda é arte. Natália Gama, porque é assim que você é conhecida, né? Isso. Mas o nome Natália, certo, depois aliás, ela vai explicar. Natália e Gama. É. Eu sei. E o Edivando, Arretado Doces. Gente, toda quinta-feira, né, Gabi, às 20 horas, a gente tem pessoas especiais falando dos melhores segmentos sobre casamentos no Piauí. E a Gabi reforçou muito bem. É o primeiro podcast sobre casamentos do nosso estado. E vamos lá. Vamos Começar essa doçura, né? Hoje eu tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso. Quando a gente sair daqui, a gente vai prestar atenção se não ficaram formiguinhas, porque vai ser tanta coisa doce, tanta coisa gostosa. Para começar, a gente sempre quer entender, conhecer a história de vocês, como vocês chegaram até aqui, e a gente gostaria de saber agora isso, né? Como vocês chegaram até aqui, que vocês são bem conhecidos na nossa cidade. Eu Sim. considero, né? Sim. Então, como foi? A história de vocês começaram, chegaram até aqui. O Edvan fala primeiro. Bom, foi em 2016, eu estava no final da minha graduação, né? Eu sou biomédico por formação, mas eu não exerço mais. E aí, um colega completou o ano e cada um da sala fez alguma coisa e levou. Eu fiz brigadeiro. Fiz como se fosse para mim e levei para a sala. E lá eu tenho uma professora chamada Shirliane, né? Que hoje a gente é amigo. E ela provou. E ela ficou no Ed, faz os doces do meu casamento. Finalzinho de período, né? Meu Deus, essa mulher é doida. Sim. Muita E coisa. aí ela ficou insistindo, literalmente insistindo. Defendi e viajei. Eu tava até em Foz do Iguaçu, dia 31 de dezembro. Dia 30, na verdade. E aí ela me ligou. Ed, faz os doces do meu casamento. Eu já tinha terminado, né? Então, tá, vou fazer. Quando eu cheguei, a Teresina, aí ela foi, vamos marcar uma degustação para minha cerimonialista? E eu perguntei a ela o que era cerimonialista, porque eu não sabia. Eu era muito cru. E tá, eu fui pra internet, né? Eu fui estudar, literalmente estudar. Fui pesquisar sobre doces de casamento. E aí eu fui desenvolver. Eu sei que na época eu fiz umas 15 variações, né? Pra degustação. E eu fiz. Quando chegou lá, né, que eles provaram, e aí o cerimonial dela aprovou. Na minha cabeça era uma coisa pequena, tipo 400, 500 doces. E aí foram 1.700 doces. Olha, eu acho que eu passei uns 5 minutos assim, parado num tempo, sem acreditar, porque a responsabilidade é muito grande. E quando ela me falou que era 170 pessoas, eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Mas aí, como eu disse a ela que ia fazer e ela acreditou em mim, é tanto que no dia da degustação, o esposo dela criou meu Instagram. Naquela hora a gente batizou o Arretado Doce. E aí, tá, fui fazer. Foi uma das semanas mais terríveis da minha vida. Porque eu tinha uma responsabilidade muito grande, eu não tinha uma estrutura para fazer, mas eu me empenhei e consegui. E os convidados dela vinham pelo Instagram e eu dizia, não, eu não tenho disponibilidade, porque eu fiquei assim, literalmente traumatizado. Porque eu não tive orientação. Mas também, viu? Você pegou a primeira encomenda, 1.700. Muito cru. E aí foi aparecendo, aí eu fui estudar, né? Aí eu pensei, disse, caramba, acabei de terminar meu curso, né? E vou fazer doce. Existe muito o preconceito, Existe, né? verdade. Meus pais, minha mãe questionam muito. E aí, no meio desse percurso, tá, vou tentar um mestrado. Tentei e passei. Fiz um ano ainda de engenharia biomédica. E aí, no finalzinho, eu desisti do mestrado,
porque eu fazia em São Paulo. E aí eu passava a semana lá. E aí eu tinha que abrir mão da encomenda, porque eu precisava estudar. E teve uma vez que para mim foi o ponto-chave para trancar o mestrado. Meu voo atrasou. Hum. E aí, que era para ter chegado 6 da noite, eu vim chegar às 11 horas. 11 não. 3 horas da manhã. E aí eu fui direto pra cozinha. Só saí 6 horas da noite. Esgotado. E aí eu tive que decidir, né? Larguei o emprego que eu tinha em Timon. Eu trabalhava lá. E tranquei o mestrado e me dediquei. E aí, ao longo do tempo, eu fui me especializando, especializando. Não queria história com bolo. Porque eu não sabia nem fazer um bolo de pacote. E aí veio a pandemia. E aqueles contratos de 100, 200, 300 pessoas, eles foram reduzindo. E aí o pessoal que tinha dado entrada, Ed, você faz o bolo? Não, eu não faço. E aí eu vi a necessidade. Mas do meio pro fim eu tive uma certa resistência, né? É tanto que o primeiro curso de bolo para casamento que eu fiz, o primeiro contato com pasta americana, foi com a Natália. A Natália. Foi, me inspirou muito, porque lá eu vi a pessoa fazer uma coisa É grandiosa uma obra de arte, né? com É tão verdade. pouco, né? É Uhum. tanto que eu até falava, não, eu quero aprender só as flores, já para colocar nos docinhos. Mas ali foi me cantando, né? Da Natália, já veio outras. Eu procuro muito fazer curso fora. Porque assim, eu quero uma coisa minha, Uhum. que tem a minha essência, né? E aí, por exemplo, um determinado profissional faz aquela massa, mas ali eu dou o meu jeito. Porque eu gosto de vender aquilo que eu gosto, né? Sim. É tanto que eu optei não trabalhar com algumas coberturas, porque pro meu paladar não é legal. Então, assim, como é que eu vou vender aquilo que eu não gosto? E graças a Deus tem só aumentado. A gente começou num apartamento lá no Ilhotas. Hoje a gente tá numa casa imensa, lá na Morada do Sol, que todo Super mundo aqui cozinha. conhece. E Uma estrutura daqui bem maior, né? tem. E daqui pro final do ano a gente vai para nossa primeira loja física. Eita, Eita, quero que passar no braço. maravilha. Já está sendo construído e reformado, né? Grande Sim, parte. Lá a gente tá fazendo músicos industrial e lá a gente vai atender o público, sim. né? Então é um espaço bem bacana, bem aquela coisa assim de chegar na casa de vó, se sentir à vontade, Mas vai ter sabe? produção lá Vai, também, Lá né? vai ser a Vai ser. fábrica e a... isso. Lá Uhum. eu consegui exatamente aquilo que eu precisava, de um local onde eu fabricasse e recebesse o meu cliente. Sim. Sim. E você, Isso. Natália? Então, eu caí de paraquedas também na confeitaria, porque eu me vi desempregada, o meu marido também desempregado. E minha filha, quando nasceu, Linda, Maria diga-se de Helena, passagem, né? com 7, quando ela nasceu, desde quando ela nasceu, a gente sabia que ela ia ter um cuidado maior do que os outros, né? Que ela nasceu com ureterocele na bexiga e a gente ia precisar ter um cuidado porque ela tinha repetições de infecção. Eu era corretora de imóveis. Antes de corretagem de imóvel, eu sempre trabalhei com vendas. Então, eu sempre me desenvolvi muito com vendas. Já trabalhei com bijuteria, com tudo no centro, de loja, roupa dentro de um carro. Eu já fiz de tudo relacionado à venda. E quando eu engravidei da Maria Helena, eu era corretora de imóveis, ainda trabalhei até o período ainda de ter ela e tudo. Mas aí quando eu vi que realmente esse quadro de infecção, o médico chegou e disse pra gente que ele ia durar até 6, 7 anos de idade, não era algo tão simples, ia precisar dos cuidados da mãe do lado, do pai e de todo mundo, de toda a família, para poder isso realmente, ela não tivesse com tanta frequência a infecção. E aí, o meu marido é administrador de empresa e pós-graduado em engenharia de produção. E nessa época, justamente nessa época também, ele foi demitido de um cargo alto, né? Que
poderia sustentar a gente tranquilo. Uhum. Mas foi bem numa época de crise do Brasil que esses cargos foram ocupados por pessoas com um salário bem mais inferior. E aí ele foi demitido, começou a trabalhar como taxista, fazendo bico. E eu vendo toda aquela situação, e eu gosto de trabalhar, gosto de ter com que resolver os problemas financeiros de dentro de uma casa. E aí eu comecei a pesquisar na internet o que eu vou fazer em casa. E aí apareceu confeitaria, bolinhos simples. Apareceu também pizzaria, mas eu não tinha grana para abrir uma pizzaria, e para pizzaria já o investimento é maior. Confeitaria foi onde eu vi que o investimento seria menor, que eu poderia começar com uma panela para fazer o brigadeiro e uma forma usada da minha mãe, que era o que eu tinha. E aí eu comecei exatamente desse jeito. Só que quando eu comecei, eu vi que eu não tinha uma massa boa, eu não tinha um recheio gostoso. E eu fiz um curso bem pequeno, no qual eu fui atrás de saber da massa e do recheio do bolo. Quando eu cheguei lá, eu vi alguns pontos sobre pasta americana. Fiz esse bolinho lá de pasta americana, o bolinho era muito feinho, mas eu já me apaixonei por ele dali. A partir desse contato que eu tive com a confeitaria, que foi esse único curso, aí sim, eu me apaixonei e disse, eu quero viver da confeitaria artística. E aí, mesmo com toda dificuldade, mesmo sem nenhuma informação, eu comecei fazendo mesmo ali, treinando bastante. Eu entendi que era preciso treinar. Com mais ou menos uns 2 meses, já fazendo alguns bolinhos simples, eu já conheci o Taking Cake, que é de São Paulo, que é o Nelson Pantana, e comecei já a conhecer outros artistas da confeitaria internacionais também. Então, as minhas inspirações, elas já foram muito grandes. E eu já sabia que existia aquele nível de confeitaria, que era um nível de confeitaria exclusiva. E fui buscando realmente conhecimento e me especializar totalmente nessa confeitaria mais exclusiva. Uhum. Proporcionar ao cliente, não um bolo, mas proporcionar ao cliente um momento inesquecível. É a minha missão dentro da confeitaria. Então, quando eu vendo um bolo, eu sempre falo para os nossos clientes, até para poder entender também o valor que está agregado dentro do nosso trabalho, que eu não vendo um produto, a gente vende uma obra de arte que vai fazer parte de um momento muito especial da vida dele. E aí, quando eu entendi que o meu capricho, a minha vontade era diferenciado, porque nem todo mundo tem a mesma entrega, e eu acredito muito na nossa entrega. E quando eu vi que a minha entrega era muito grande, aí eu já comecei a pensar também no mercado de casamento, porque é um público especial, é um Exatamente. público, é um momento único, né? Que é um momento que você não vai, assim, pode até repetir se casar de novo, né? Mas enfim, naquele momento, com aquela pessoa, é único, é necessário que todos os profissionais estejam alinhados para trazer um momento inesquecível. E não uma chateação, uma reclamação, porque é uma responsabilidade maior do que o próprio bolo. É O verdade. bolo se torna realmente assim uma obra de arte, mas a responsabilidade por trás de tudo isso é muito grande. E aí pronto, assim, depois que eu entendi de tudo isso, e aí a gente vive já da confeitaria, já tem quase 6 anos. Até aqui eu vejo que foi um treinamento. E daqui em diante a gente está aí bem preparado para o mercado de casamento, para atender os melhores Uhum. e os casamentos mais especiais, com projetos todos exclusivos, né? A gente não trabalha com repetição de design, a gente traz também essa questão de um projeto exclusivo só dele. Só dele. seu. Natália, me diz uma coisa, você é daqui? Não, eu sou de Vitorino Freire, Maranhão, mas eu moro aqui no Piauí já tem muito tempo, já tem mais de 20 anos que eu morei aqui, já morei na Bahia. Eu já andei um pouquinho, eu já morei no Rio Grande do Norte, Natal. Não, pois é, porque assim, Eu até sou muito festeira, eu gostava houve de uma festa. coincidência, né? Porque Eu fui- a Edivan também não é daqui, né? Eu fui pra Bahia passar um carnaval, e aí, como eu sou festeira, eu digo, não, aqui é bom, tem festa, tem carnaval, vou ficar. E aí fiquei 4 anos só para aproveitar o carnaval em Salvador. Mas tá vendo? Simples assim. Lá, metade do ano é Fácil, a pessoa é fácil. Eu não tinha família, não tinha filho, muito novo. E aí hoje sim, né? A gente tem o meu filho de 16 anos, tem a minha filhinha de 16, a Maria Helena já tá com 6 anos, vai fazer 7. O meu marido Gama, que trabalhamos juntos. Eu falei para ele, eu digo, tu vai encarar essa junto comigo. Ele tem certeza? Eu disse, tenho. Porque sem ele também eu não conseguiria. Ele pega pontos no qual eu não posso estar presente.
no qual eu poderia abrir mão da confeitaria se não tivesse ele, porque ele me dá todo o suporte que eu não posso estar. E É aí as verdade. coisas vão fluindo. E aí, gente, assim, como você colocou, Natália, é uma arte, é uma obra de arte, né? E aí nela se coloca a personalidade de vocês e o que vocês acreditam, né? Sim. O Edivan, no sabor, que ele preza essa questão, você, claro, também o sabor, mas além de tudo, a questão do aspecto Sim. que envolve aquilo E ali. sobre o sabor, o bolo em si, mesmo ele sendo uma obra de arte, ele começa de dentro para De dentro fora. para fora. O bolo, eu sempre falo, até em curso, né? Porque eu já ministro curso também. Sempre ministrei curso. Já fui aprendendo e ensinando. Eu já ministro curso há mais de 5 anos e algo que eu conto muito para os meus alunos o bolo pode estar lindo, mas se dentro não tiver gostoso, Isso. ao que é esperado, toda a decoração dele vai por água É abaixo. verdade. Exatamente. E as pessoas, elas têm um preconceito muito grande com bolo de pasta americana. Sim. Porque E todo aí mundo isso diz veio assim, para quebrar bolo de pasta também. americana não é bom. Gente, vocês já comeram o bolo da Natália e do Edivan? Vocês não Pois é. estão certo que disse isso, né? Porque realmente, antigamente, Sim, o sim. bolo com pasta americana, ele era, assim, pelo menos os que eu já tinha comido, antes de Até experimentar porque o de era vocês. necessário ser, desculpa te interromper, porque era necessário ser dessa forma, porque hoje, dentro da Tem outra confeitaria, técnica, né? são outras técnicas de forma mais segura e que você Então, consegue pronto, aí trabalhar a uma explicação. massa mais gostosa, Mais um bolo leve, mais algo mais úmido, leve, algo né? mais leve. Pois Então, é, é essa a explicação. Era Porque necessário realmente, eu ser, tenho um noivo que diz assim, antigamente. Gabi, para casamento. E outra, hoje a gente tem que levar o cliente para que ele entenda que a parte da pasta americana, ela é totalmente artística. Eu tenho Sim. clientes que dizem assim, não, Natália, porque eu não gosto da pasta. Eu digo, eu também não. Eu não como pasta. Eu tenho a prima do meu marido, ela ama pasta americana. A pasta mesmo. Sim. É a única Eu tenho pessoa uns que eu clientes conheço que ama comem- pasta. não, eu tenho vários clientes que comem a pasta, que comem até a flor. Come a Comem flor, a flor, que a flor é de açúcar. Não, Natália, que florzinha gostosa. E assim, a importância do bolo, né, que vocês fazem. Porque esse bolo, ele está em 80% das fotos da recepção. Sim. o bolo virou um ícone, né? O bolo em é a atração casamento. da Sim, festa, É a né? atração, E, assim, já teve algum bolo que vocês consideraram que foi, assim, um desafio, assim, fazer por conta de tamanho, ou modelo, enfim, alguma coisa nesse sentido? Ou Deixa até ele agora responder foi tudo primeiro, que eu mentira. tô só falando aqui. Deixa ele falar. Eu depois respondo. acredito que todo bolo é um desafio. Sim, Porque é um sonho de uma pessoa, né? Tem delas que passa um ano se programando para isso. E todo bolo para mim é um desafio. Por mais que a gente faça, refaça, mas por mais simples que pareça, né? com certeza. Às vezes você vê um bolo, sei lá, todo branco, né? Um detalhe. Mas só a gente sabe, né, filha? É, Não, já 2, aconteceu 3 muito. Agora dias. mesmo, essa semana, eu entreguei um bolo que, assim, não é de agora que eu faço ele, mas, de certa forma, eu me qualifiquei, me especializei muito para a área de bolos cleans, né? Que são bolos mais limpos, bolos com poucos eu vi, detalhes. Natália. Esses bolos são os bolos mais difíceis que tem, porque É eles não verdade. E a podem noiva ter... diz assim, não, mas esse bolo é bem Não simples, tem ele não tem nada, nada. não tem nada. Ele é o mais difícil. Porque se tiver muitas flores, a gente vai cobrir ele com a pasta, ele pode ficar alguma imperfeição na pasta e vai cobrir todo com flores, tudo bem. Eu não faço dessa forma. Mesmo tendo flores, eu já me habituei tanto a trabalhar trazendo a perfeição no design, que mesmo ele tendo qualquer coisa que possa cobrir, eu quero que ele esteja perfeitinho, como se não tivesse nada. Então isso me leva a fazer um projeto limpo, com zero defeitos, de forma estética e tudo. Trabalhar com esse projeto que eu entreguei no final de semana, ele é um laço. Então, é muita técnica envolvida. Muito sofisticado, né? Além da técnica para fazer a fita, é um tipo de técnica. Para fazer o laço já é outra técnica. E para a execução do bolo já é outra técnica. Então, assim, é muito estudo para poder conseguir executar e finalizar com perfeição para agradar o cliente. Porque assim, quando eu São os mais confesso, difíceis que eu que confesso eu faço. que quando eu chego num local, a gente olha a decoração, sempre eu gosto, porque sempre tá diferente, a criatividade é uma coisa fora do normal. E você vai para a mesa
e se depara com aquela obra de arte. Sim. Porque o bolo é uma obra de arte. Ali ele representa toda uma história, porque os casais, Sim, sim. eles podem colocar para vocês, eu quero meu bolo assim, porque representou isso, representou aquilo. E eu vejo que também, Natália, eu não sei se você fez curso de pintura, você Eu pinta. fiz somente aquele cursozinho que eu falei para vocês, que foi bem no começo. No mais, eu tive que aprender tudo sozinha. Eu não tinha grana para investir. Eu só tinha vontade de fazer dar certo. Tem muita gente que hoje diz que fala em talento, em dom. Eu acredito que existe o talento. O talento, eu acredito que ele anda acompanhado com a coragem de fazer dar certo. Mas o que existe muito é a vontade e o treino. Eu treino quase todos os dias. Eu tenho quase 6 anos. Hoje, nosso trabalho já tem um reconhecimento grande em Teresina e de forma nacional por conta dos cursos. Mas eu treino até hoje. Hoje, se eu chegar em casa, eu tiver um tempo livre, eu vou estudar. E é isso que faz a conclusão de um trabalho De um bem trabalho, executado. exatamente. É execução diária, né? Para você não perder a Treino prática e diário. treinar Bem diariamente. que mesmo a Edivan, eu tive a oportunidade a gente teve a oportunidade de estar junto, né, no começo, quando ele fez o curso. Mas é como ele disse, eu não parei, eu fiz outros cursos, ele busca se especializar, ele tem como fazer isso. O ano passado, já depois de tudo isso, que eu já estava com meu bolo já tudo ok, ano passado eu tive a primeira oportunidade de conseguir pagar um curso que eu também fui para Recife, me especializar em pontos que eu precisava. E é isso. Então, se eu tiver outra oportunidade, vou também. E eu não paro de estudar e de querer realmente enriquecer o nosso trabalho. É um constante aprendizado, viu? Isso. Porque, Porque gente, sempre surge alguma coisa o na bolo, confeitaria. o bolo hoje, já se estendendo não só para a questão do casamento, todo mundo, em todo e qualquer evento, seja o mais simples na sua casa, as pessoas querem ter um bolo. Bolo Já bom. prestou atenção, Gabi? Verdade. Todo mundo. Então, o bolo virou a representação de uma história. É a É. representação de uma história. Então, não se faz nada sem bolo. E quando eu entrei na confeitaria, tinha muito essa questão. O bolo com coberturas em creme predominava, né, em vários pontos. E não tinha muita questão do bolo verdadeiro nas festas, que a gente trabalha muito com bolo verdadeiro. Existia muito bolo cenográfico, que é super válido também, não? Eu acredito que tenha público para todos os tipos de produto. Mas foi um desafio, porque eu vim, eu digo, não vai dar certo, eu vou insistir nesse assunto, que as pessoas vão ter que voltar com a tradição do bolo verdadeiro. E eu venho sempre buscando isso, o resgate da tradição do bolo verdadeiro. Eu também aconselho meus casais terem pelo menos o topo verdadeiro. Gente, você tem que provar do seu bolo de É casamento. verdade. Minha É o gente, seu o bolo. primeiro casamento que eu fiz, o da professora, tem um bolo de 5 andares. Porque eu entreguei os doces 5h30 da tarde. Era só eu, né? E aí eu vi lá, eu disse, meu Deus, eu vou me acabar de comer bolo. Aí a decoradora olhou pra mim e disse, Não vai. rapaz, isso é isopor. Eu não acredito. Todo fake. Todo fake. Porque assim, como eu sou pernambucano, lá a gente come bolos. Lá não existe bolo cenográfico. Existiu agora por conta da pandemia. Mas sempre vai ter o bolo de rolo e o bolo de noiva. Rapaz, e pra uma festa, assim, não comeu um pedaço de bolo. E bolo verdadeiro. E Pois bolo, é. Partiu o bolo. Minha Gente, gente, é eu uma não sei. graça. Semana passada, eu fiz. A semana passada, eu tomei a iniciativa de partir o bolo na festa. E isso agora veio para ficar. É bem ousado a atitude. Eu digo, vamos chamar de doida, mas eu não tô nem aí. O povo quer levar o bolo para casa. E aí mesmo, aí eu consegui levar, assim, não eu, né? Mas tipo assim, acreditar naquele ponto que eu precisava para poder eu vender meu bolo, que era o verdadeiro, e outras pessoas também vender. Então já tem muitos profissionais no mercado, ó, o Edivan, outros que entraram já depois de mim, trabalhando com a mesma proposta do bolo verdadeiro. E isso eleva o nosso mercado no todo. Ah, minha amiga, mas eu só aprendi isso. Oxe, agora que eu tô começando. Mesmo assim, mas Já já tá se começando decidiu. já, Já Isa. são bem lindos também. Isso. E aí, assim, E gostosos. E aí, também. mesmo vendendo bolo verdadeiro, que as pessoas agora pegaram o hábito, as pessoas não querem só o bolo todo fake. É verdade. Mas mesmo pegando o bolo verdadeiro, quando dá no final, no dia seguinte, a cliente me liga, Natália, eu trouxe o bolo para casa. Vou levar para doação. Então, assim, eu senti muito o quê? As pessoas estão pegando um bolo para levar para doação.
E assim, eu concordo com a ação social, é lindo você fazer uma doação, mas ninguém vive de bolo. Então, se você pegar um valor expressivo e colocar na mão dos gestores de uma instituição que vai saber o que fazer com aquele dinheiro, você vai estar fazendo uma doação muito mais necessária do que um bolo. É verdade. Então, o bolo, ele é para ser compartilhado na festa. Então, essa minha ação Aí, no agora caso, vai entrar agora. Você foi pra festa. Sim, aí é quando o cliente ele faz uma assinatura agora exclusiva. Aliás, ele faz um contrato da minha assinatura exclusiva, então Aí eu, tu vai eu pra faço festa, o projeto e cortar vou o para bolo. a festa também cortar a primeira fatia para o casal ter a primeira experiência, Sim. provarem a primeira fatia do bolo e dali em diante compartilhar com os Eu convidados. tive um Porque até casal isso, há a pouco técnica de cortar o bolo, tem que saber. Também, só ano passado, pode cortar de ano qualquer passado, forma. né, eu disse Verdade. sim. Acho que pode A fazer gente um teve curso lá exatamente da essa Matilde. experiência, né? Ano passado a gente teve exatamente essa experiência. Então, essa experiência também já tem mais de um ano que eu venho trabalhando ela Sim. para colocar em prática. E agora a gente resolveu colocar. Eu tive um casal que eles queriam isso. Eu acho que foi até que a gente fez o bolo, acho que não sei se foi a Patrícia. Não, acho que foi a Priscila, não foi? Não me lembro o nome. A noiva vai me perdoar. Eles queriam isso. Servir uma fatia de bolo na hora, Sim. para eles tirarem a foto, eles comendo o bolo. Exato. E eu achei assim maravilhoso, porque eu nunca tinha recebido um pedido desse. Desde o ano passado, já tem um ano que eu trabalho em cima disso. Mais de um ano, na verdade, Isso é que eu muito trabalho bom, em cima fazer disso. uma foto, É um né, resgatar mesmo das tradições. Porque E isso é uma antigamente tradição. era Eu tradição, sempre- Era tradição. É Comer a verdade. primeira fatia era tradição. Pegar a primeira Isso. fatia do bolo de 15 anos e tirar a foto com os pais, o pai de um lado, a mãe do outro e a filha de 15 anos no meio. Então, eu tô em busca disso. Ah, de era? resgatar De 15 anos também tradições. tinha isso? Porque o bolo, Natália, ele remete à família, né? Sim, a partilha. Os bolos que eram feitos, antigamente eu sou do tempo que os bolos eram horizontais, Enormes. gigantes, enormes, e tudo repartido, tudo repartido. Então, assim, ao redor de um bolo se reúnem as famílias e tudo. Qual o significado tem? Tudo bem, é uma obra de arte, um bolo fake é uma obra de Sim, arte. sim. A gente não está colocando nada contra isso. Claro. Mas, assim, o ato de compartilhar, de unir aquelas pessoas, as pessoas estarem esperando receber um pedaço do bolo, de Eu degustarem. digo sempre, é Não tem compartilhar amor. preço. Eu vejo que tem Quando muito você casal, compartilha bolo, é compartilhar tem amor. muito Isso. casal que não quer, porque aí que eles dizem assim, não, já tem sobremesa, já Nada, tem docinho. nada Pois- se compara. Não, Exato. exato. E outra Nada coisa, tira o valor de uma tradição E é outro tão linda, momento, porque é ali outro ali é o momento, né? momento de você partilhar a é verdade. doçura. E o Uhum. docinho, serve no bolo, as pessoas levam o docinho pra casa. Porque a pessoa Isso come é o outro doce lá na momento. Eu festa, adoro. Come. porque não tem o bolo. Senão a pessoa Uhum. geralmente guarda o docinho pra comer no outro dia e come o bolinho. Ou então o Agora mesmo contrário, nesse né? casamento que a gente fez agora pro final de semana, tanto comeram os doces e o bolo. E aí no final da festa tava uma bagunça na mesa do jeito que é pra ser. Bolo repartido, as copeiras com as bandejas desse tamanho, cheio de bolo no pratinho, levando pro povo e o povo vindo atrás. Chegou a mãe do noivo, a mãe da noiva. Natália, eu pra quero ser, um eu acho pedaço também. pra levar pra casa. Quando eu ouvi isso, eu digo, caraca, velho, é isso. Tem É. gente pedindo um bolo pra levar pra casa. É isso, Um é pedaço de verdade. bolo para levar para casa. Então, assim, eu fiquei emocionada com aquilo tudo. Eu nunca tinha vivido uma experiência como essa, me permitia viver. Claro que com a noiva também, que abraçou a ideia e se apaixonou. Ela disse, Natália, eu não acredito que isso vai acontecer, vai ser uma grande honra ter você com a gente e tudo. Então, assim, cara, eu achei uma experiência, assim, magnífica. E eu sei que, tipo, outros confeiteiros, o Edvan, que tá aí para jogo, vai se posicionar também. Quem sabe não pegue. Pelo menos daí vai abrindo e vai trazendo tradições novas, as tradições de volta. Gente, eu sempre tive uma dúvida, e vocês que fazem bolos, eu queria. No dia do teu casamento, Natália, Sim. aquele bolo gigante, meu Deus do céu, como é que termina um bolo daquele tamanho, Natália? Bota Cinco uma escadinha. andares, todos eles verdadeiros. Não, ele não foi todo verdadeiro, mas a gente também tem a opção Porque dele eu me todo lembro que verdadeiro. você partiu. Ele tinha os maiores, tinha dois grandes, bem grandes mesmo, todo verdadeiro. Ah, tá certo. Mas Aí era os gigante. outros eram cenográficos, a gente faz muito essa composição do bolo verdadeiro junto com o cenográfico.
cenográfico. Uhum. Mas a gente tem técnicas hoje para, se o cliente quiser um bolo de 10 andares, a gente está aí para Tudo fazer. verdadeiro. Tudo verdadeiro. Porque é um trabalho, viu? E Com requer relação- muita técnica. E uma equipe muita, também, né, uma Natália? equipe, É, sim, porque sim. é muito grande, gente do céu. Até para levar, né? E para Monta lá, né? transportar, Monta lá, toda né? essa Sim, questão sim, da tem a- segurança que vocês têm que dar para o cliente, né? Eu De acho levar que o isso bolo. Eu é já vi, assim, Gabi, a questão do montar no local, Sim, terminar de tem. montar no local, né? Termina. Que eu acho que isso é uma outra gente, a segurança. responsabilidade É de um bolo é muito, gigantesca. Na verdade, a responsabilidade de assim, quando a gente, no caso, né, eu falo a gente porque o Edvan também tem essa grande responsabilidade, quando a gente entende a responsabilidade de quem está à frente do cerimonial, que está à frente de uma festa, a decoradora que precisa entregar a decoração, é muita gente trabalhando em gente. cima de um Uhum. propósito só, que é de Isso. fazer aquele momento Exato. acontecer. E eu acredito muito assim que hoje o cerimonial, tanto o cerimonial como o decorador, tem que buscar realmente o fornecedor que esteja com a responsabilidade à altura desse momento. Exatamente, isso é muito Porque esse importante. momento ele é muito importante. E quem define os fornecedores, de certa forma, são os assessores da festa. Nossa, quando o casal chega, não, eu já contratei fulano, fulano e fulano. Porque Aí o minha trauma cabeça fica. vai assim, ó, na O trauma cabeça. fica. Com relação aos docinhos, né? Docinhos. Tem sempre os mais procurados, assim, os sabores mais... Tem. Hoje no nosso cardápio, a gente tem umas 46 variações. São 46 receitas de doces. Desses, tem 20 dos mais amados que Tá em todo pesa- São os mais casamento, queridos, praticamente, né? que tem gente que ainda chama de tradicional. Porque quando a gente fala em tradicional, a gente lembra muito daquele brigadeiro tradicional, do beijinho. E não só é isso. Uhum. Não é só isso. A gente faz desde um brigadeiro tradicional, né? Faz caipirinha, faz pimenta rosa, Tem uns bem pistache, diferentes, né? tem sim, tem alcoólico também. E uma coisa que eu percebi no mercado é que a maioria faz uma massa e muda só a cobertura. Lá não. Lá cada docinho tem sua receita específica, né? Porque assim, cada vez... Autorais. Isso. Todas suas, né? Eu acho isso muito Exatamente. importante, você trabalhar com o que é seu. É isso que, assim, te interrompendo, porque Tranquilo, minha amiga. eu acho importante falar sobre esse detalhe. Sim. E eu acho muito trabalhoso. Uma criação de cardápio de 46 doces, quando ele falou aqui, eu digo, caraca, Eita. filho, eu muito pensava que eu doce. tinha sabores, eu não. Mas é porque o bolo também, ele sim, tem... reduz um pouco a quantidade. Também tem os mais amados, né? Sim, sim, Vai- mas 46 receitas é muito trabalho. É por isso que a gente tem que A equipe valorizar deve- muito esse ponto, viu? Porque É, E É importante. desde o início desses 46, os 15 que eu criei no início, 12 estão no cardápio até hoje. Café. e o café é Que esses não Sucesso. saem de Queimado. forma alguma, Não. né? aqueles 15 que tu fez pro primeiro casamento. Dos 15 ficou 12. Até Gente, e hoje. desafio, assim, já teve algo que alguém pediu, um noivo, ou qualquer outra pessoa fez o pedido, gente, eu quero meu bolo desse jeito, e que vocês botaram a mão na cabeça, meu Deus, esse é o bolo. E aí, teve? No meu caso, eu já tive alguns desafios. E assim, se eu não tiver preparada, eu prefiro levar o cliente para outra opção que eu esteja preparada. Uhum. Mas, na verdade, nesse ponto ainda não aconteceu. Por quê? O que acontece? Quando o cliente fala, cogita a hipótese de um projeto ali mais ousado, mais complexo, eu busco primeiro entender o que está por trás daquele projeto, como é que eu poderia executar, para conseguir passar o orçamento para ele. Porque o orçamento vem baseado também na complexidade do projeto, porque cada projeto ele tem o seu orçamento. Tem projetos mais simples, tem projetos que são mais fáceis de execução. Como esse que é Sim. liso, eu acho que Imaginava, todo mundo né? imagina que é mais simples. E não é. Minha gente. Um projeto desse como o do Laço é muito complexo. Então, assim, eu falo todas as particularidades para os noivos, da complexidade do projeto.
de como em qual local o bolo vai ficar, porque até isso também define o projeto. Tem projetos que não podem ser feitos para ficar ao ar livre. Aqui, principalmente no nosso clima, porque o nosso clima, ele além de quente, ele é úmido, abafado, então acarreta danificar, porque isso trata-se de pasta de açúcar, Isso. é um açúcar, e o açúcar, diante de umidade, ele vai Uhum. amolecer, ele Vai vai ter alterar toda a composição, altera. né? Então, dentro então é todo um estudo. Por isso, ontem mesmo eu coloquei uma publicação que, para passar um orçamento precisa de tudo isso. Sim, precisa de muito mais. Tem orçamentos que a gente passa até por chamada de vídeo, que é para a gente entender a fundo o desejo do cliente, qual o detalhe que ele quer, onde esse projeto vai ficar. E nesses pontos vem o desafio, né? Que é de você estar preparado para entender todos esses pontos que o cliente ele não faz ideia que existem. É por isso que é bom a escolha de um bom profissional para atender no Exatamente. momento desse. E assim, explicar até para o cliente, né, o que é que ele deve realmente pedir, porque às vezes pede algo Sim. que não, né? E assim, vocês conhecem bem o que vocês fazem. E esse amor, minha gente, esse amor pelo que vocês fazem, como vocês se descobriram confeiteiros artísticos, porque porque assim, primeira vez que eu vi um bolo do Edivan foi no casamento da Aline e da Malu. Eu tava lembrando justamente Eu acho que desse foi um dos bolo. primeiros, não foi? Foi meu primeiro Eu acho que foi o bolo. primeiro bolo, Gabi, que eu perguntei assim, meu Deus, que bolo Foi lindo. Aí tu lindo, disse assim, é do arretado. Aí eu disse, eles já estão fazendo bolo? Já. Pois é, estava Pois lá, é, foi nesse aquela momento. criatura que me fez fazer. Pois é. Muito obrigada, Porque, Aline. meu Deus, mas Aline. Maline. até hoje eu tenho as conversas. Ela insistiu que eu fizesse o bolo. Ed, faz E o obrigada, bolo como é o nome da professora? Não, a Shirliane. Shirliane é de Shirliane, casa. Mas a Aline, e o desafio era bem maior, porque ela queria um bolo com várias camadas, cada camada uma cor diferente. Tu Sim, lembra? eu lembro, por dentro. E orquídeas, Isso. se eu Ele não era me um bolo engano, quando orquídeas. partisse, foi um casamento homoafetivo. Então, Uhum. quando Que partisse, massa. ela queria que tivesse. As cores. É, Eu não vi foi partido. lindo. Mas, minha gente, o Também bolo não. branco, como ela é muito. É chato. Porque meu primeiro curso, que foi com ela, que era até curso white, né? O off-white. Sim, sim. E aí eu lembro que ela ensinando, Deus me livre, isso é muito braçal. Abri a pasta americana, não sei se ela lembra, mas eu falei muito, porque olha, filha, pra trabalhar Tá com pagando pela língua, hein? é pesado. Mas eu acho que é isso, assim, vocês se encontraram nessa profissão e Uhum. Na verdade, eu acho que quando a gente trabalha com a intenção de fazer o cliente ter uma experiência feliz, a gente dá o melhor. Independente do quando valor você que foi enxerga feito a o contrato. importância daquele dia, né? Sim. Daquele... Porque eu venho de uma realidade que os meus bolos vêm de um processo, cobrava menos e tudo para poder alcançar um objetivo de cobrar mais pela marca, pela assinatura e pelo que vai receber, né? Mas até isso também, quando o cliente pagava menos pelo meu bolo, mesmo ele pagando menos, a minha entrega não era baseada no quanto ele estava pagando, mas no quanto ele ia ficar satisfeito ao receber, ao ter aquela experiência com o nosso produto. É a questão, Natália, que eu vejo assim, é você sempre entregar mais, né? Sim, E para que na tua entrega fique a memória, sim. né? E aí, dali para frente, o nome vai só crescendo. Porque a primeira vez que eu vi um bolo teu, e meu Deus, eu fiquei, gente, o que é isso? Eu achava que não era nem daqui. Porque era uma Sim. proposta Tem diferente. muita gente que me pergunta de onde é que eu sou. Eu contei minha história recentemente, porque teve esse casamento agora, e muita gente, tu veio de onde? Onde é que tu é? Chegou de onde? Porque as pessoas não vão diferenciava de buscar outras informações propostas. atrás, né? Elas veem só o que tá ali já no Uhum. Instagram agora recente, né? De mais de 3 anos para cá, mais ou menos, que foi quando a gente se especializou mais na área de casamento. Então, elas veem muito ali o que tá ali mais de imediato. E ficam perguntando de onde eu apareci, porque eu não tenho família em Teresina, né? E aqui em Teresina, querendo ou não, é uma cidade pequena. É uma cidade onde todos se conhecem. Eu não tenho família aqui em Teresina. Que as pessoas digam, porque aqui também tem muito isso. Eu acho que a Edivan passa por isso também. Tipo, fulano, mas é fulano de família de quem? Sabe? Então, eu não tenho essa raiz aqui dentro de Teresina. E as pessoas se questionam de onde eu apareci.
E os primeiros bolos que eu vi eram bolos infantis. Sim. Cada um temático, com os detalhezinhos, meu Deus, assim, fora do normal, cada coisinha, né? E aquilo ali me chamou muita atenção. Então não era o comum. Depois a gente começou a ver mais, sim. né? A Hoje gente tem começou a ver mais. Hoje eu até brinco, eu digo, hoje meus concorrentes são meus alunos. Tem muita aluna já para jogo, isso é massa, porque levou o mercado no todo. Uhum. Essa confeitaria, ela está se elevando para todos conseguirem realmente ter uma profissão. Os alunos. Então, hoje, assim, eu até falo que hoje os alunos, eles são os meus concorrentes diretos aqui em Teresina, porque eles estão com a mesma proposta. A proposta do bolo verdadeiro, a proposta das flores em açúcar, que é para trazer a arte em açúcar, de forma exclusiva, né? Trazendo as peças dos bichinhos, que ela estava falando aqui dos bolos infantis. Então, eu tenho alunos aí que fazem grandes obras de arte. Tem o Eduardo hoje, que ele está se especializando mais ainda. Ele faz esculturas em açúcar. E eu digo, meu Deus, que orgulho. Então, ele passou pelo nosso curso e tudo, está aí criando asas e já voando. E o mercado é para todos, eu sempre digo, cada um com o seu conceito. Eu acho que o cliente ele vai saber fazer a melhor escolha do que ele se identifica e da proposta que ele busca para aquele momento dele. Os profissionais também que estão por trás disso tudo também vai saber levar o cliente para o melhor fornecedor e tá tudo bem. Então, eu sempre tive isso, de elevar mais principalmente a questão do mercado. E hoje, os profissionais que estão aí, eles vêm exatamente com esse conceito. O conceito do bolo verdadeiro, o conceito da entrega, porque Eu acho a entrega assim, bolo- importantíssima. porque o bolo, gente, ao contrário do que pensam, não existe bolo fácil de fazer. Não existe bolo que não tenha sua complexidade na parte interna de produção. Fora o tempo que vocês se dedicam nesse bolo, Tempo né? demais. O menor bolinho que seja vai em média de 2 dias para Fala do execução. tempo. Qual é o É. tempo ideal, assim, para os casais contratarem o Vocês. bolo, né? os docinhos para o casamento? Pelo menos, no mínimo, eu acho assim, dependendo da complexidade, uns 3 meses. Porém, de acordo com a data, porque no meu caso, tem datas que eu fecho totalmente exclusiva para aquele projeto. Então, se o cliente. Eu tenho datas que, por exemplo, em 2024, eu já tenho datas de 2024 já fechada. Então, é um tempo bastante longo. Então, assim, depende muito do projeto. Sim. E às vezes eu tenho semana que o cliente me procura na segunda e eu já consigo atender um projeto para o final de semana. Então, assim, quanto antes, melhor. Quando tiver já a data certa, quando já tiver o local também, que vai ser o evento, quando já tiver essa parte definida, já procurar o bolo, já procurar os doces, porque quanto antes, melhor. Quanto antes o profissional vai conseguir se organizar para entregar à altura do contratado. Porque hoje, assim, vocês conseguem pegar o Edvan aqui, que trabalha com docinho, Edvan. A quantidade, você não Tem um existe um limite, né? Tem. A Tem gente tem um, limite. a gente tem um Eu não limite tenho. de 8.000 doces É? por semana. Graças a Deus que voltando aos casamentos maiores. E eu acho que em 6 meses de antecedência. Porque como a produção ela é toda artesanal, então ela é limitada. Eu tenho 6 funcionários e... Funcionário não, é colaboradores agora, viu? Uhum. E assim, eu tenho muito cuidado para não sobrecarregar eles. Porque além dos doces, a gente faz o bem casado. Geralmente é 2.500 que a gente consegue Uma fazer. delícia, minha gente. Eu apanhei Doce nem por muito. aí. No bolso, tem nem no bolso aí. Aff, Maria, bom demais. Como você falou, bem casado, foi uma receita que é minha. O primeiro curso para bem casado que eu fiz foi lá em Vitória do Espírito Santo. E eu não gostei. Porque lá o paladar é outro, né? Tem uma história do leite de coco que pra gente não rolou. Pra mim. E aí, ao longo do tempo, fui adaptando, até onde chegou hoje. Dos bolos, geralmente a gente consegue fazer 2 por semana. Porque, por mais que eu não participe mais da produção dos doces, mas bolo, como a Natália falou, é uma coisa muito delicada. São 2, 3 dias em cima de um É bolo. muita dedicação. Demais. E vocês Ó, precisam E é estar o uma tempo. coisa que eu
Não, Desculpa. pode falar. Eu concluo depois. Porque assim, é uma coisa que eu falo para vocês, a gente contrata todo mundo, a gente sabe. O bolo, ele é subestimado, né? Por muitos casais, por muitas noivas. Ela coloca um orçamento menor pro bolo. E aí, quando a gente vai contratar, diz, Gabi, mas eu vou dar um valor assim, né, simbólico. Vou dar, sei lá, R$ 1.500 num bolo? Não, 3.000. 3 Porque mil? 1.500 não faz É, parte mais do quadro de não bolo é, de não, eu tô casamento. dando só um exemplo. Em Teresina. Eu tô dando um exemplo. Vamos dar um Aí exemplo. a pessoa diz assim, não vou pagar isso. Sim, Gente, sim, existe. esse bolo, ele vai estar em todas as suas fotos. Então não adianta tu contratar um bolo que não vai te entregar o que É tu quer. muito cultural. Muito cultural. E não, termina que a gente está construindo novamente a confeitaria daqui de Teresina. Porque É, termina que isso é muito isso cultural. mesmo. Já pensam que o bolo realmente é algo que não vale. É, Vale pagar 8.000 no ensaio fotográfico, vale pagar 100.000 de flores naturais, mas não vale pagar 3.000 num bolo. é verdade. É Que é exatamente onde vai isso. ser o cenário Gente, de inúmeras e fotos. é onde todo mundo que chega no casamento pode ter o backdrop, que é aquela parede com fotos, não sei o quê. Pode ter aquilo ali, mas todo mundo quer uma foto perto do bolo. Sim. Com E que certeza. vai ficar, Todo mundo vai ficar no aguardo do momento de partir o bolo. Isso. Todo mundo que vai para uma festa fica esperando o bolo É ser verdade. partido. Eu não parti meu bolo Ah, no meu eu- casamento. Mas Tu para que foi? deixou teus convidados com Eu trauma. esqueci. Tu já viu Esquece. isso? Mas Esquecer de esquece, partir o ele- bolo? Eu não tinha Ei, mas deixa eu cerimonialista e eu esqueci. Mas isso é normal. Por que que eu estou me propondo a fazer isso em projetos mais importantes e exclusivos? Justamente por isso. A última cliente que comprou um bolo para 100 pessoas. Ela levou para casa, ela levar o bolo para doação, o bolo azedou. O tantão de bolo Não que foi tem nem jogado onde no Meu guardar um bolo Deus. desse. Não Né? tem, é enorme, não cabe, não vai caber nem na geladeira. Pois é. Aí, assim, é você programar um gasto que você joga na lixeira, Sim. né? E, assim, algo que você poderia utilizar esse momento exatamente para trazer as pessoas mais para perto de você no bolo, porque, É uma assim, memória afetiva. gente, uma eu digo memória, com toda né? sinceridade, A memória eu afetiva. não vejo um bolo sem ser partido. Não É uma vejo. memória afetiva. Não vejo um bolo sem ser partido. E as pessoas gastam tanto, com tanta coisa, Exato. são Porque futilidades. poderia, Eu por digo até exemplo, que vamos gastar alguns 100.000 de momentos sim. flores. Não, vamos reduzir 10.000 do orçamento de flores e Sim, investir num Investir bolo no mais, bolo. Pois um bolo mais é. especial. Porque tem projetos aí maiores que eles vão nessa média de 10.000, 15.000, e as pessoas acham Sim. isso um absurdo. Mas existe todo um custo tão grande para quantos noivos, para quem vai executar. É porque É a um pessoa não está custo com comprando só um ar-condicionado, bolo, né? E É, para executar, é um custo com ar-condicionado, é custo com funcionário, é custo com energia, com produção, com matéria-prima caríssima. Tempo que você deixa de receber outra encomenda para se Sim, dedicar sim. naquele bolo, né? Principalmente dependendo de como Mas é a o gente já bolo, né? começou a evoluir também. Ano Isso. passado, É ano passado verdade. Teresina teve uma experiência que eu também não sei de quem foi, mas também, enfim. Mas ano passado Teresina teve uma experiência de contratar um bolo do Nelson Pantana para Teresina de 30.000 reais. É, Tá e vendo aí aí? as coisas melhorando. melhorando, né? A gente não pode desacreditar, não, Com minha Não, amiga. é certeza. verdade. É E, verdade. gente, é a Então- questão da evolução mesmo, como você colocou, Natália, a questão da evolução. A gente vê que antes a gente tinha os bicos, até os próprios bicos hoje já estão mais evoluídos para você desenhar, fazer aquilo que vier na tua cabeça. Mas eu acho assim, mesmo você tendo todo o aparato com a tecnologia ali te ajudando, se você não tiver a sensibilidade dentro do teu coração, não vai sair nada que preste, não. Todo o aparato, todas as ferramentas, elas não funcionam sem a habilidade do cake design. A sensibilidade, a vontade de querer fazer sim. bonito, de pensar no casal, A onde o que eu arte- vou entregar aqui, A tem que estar arte, perfeito. ela vai realmente de forma artística, de fato. Porque é a sensibilidade, é a entrega para o casal. Uhum. É o que você, o material que você usa, Mas é né, muito tudo. artesanal. É de você, Demais. e percepção também. É sobre percepção. E isso eu falo até nos meus cursos, que nos meus cursos eu digo assim, eu entrego para vocês percepção. Porque eu entrego a frente do bolo, o bolo tem frente, o bolo tem pontos que a gente tem que se atentar, pontos que ninguém observa, mas nós confeiteiros precisamos observar, para ter realmente uma obra de arte prontinha. E às vezes o cliente ele não sabe diferenciar o que aquele bolo tem,
que foi feita de forma mais simples, executada de forma mais simples, ou aquela obra de arte que foi bem executada. É verdade. Às vezes o cliente ele não sabe identificar. E aí onde entra também a parte onde a gente tem que andar em equipe, que o cerimonial tem que estar mais à frente, apresentando, Orientando, orientando. né? Mostrando. Isso. Eu digo muito, muito lá no escritório. Gente, olha, a pessoa, ela lembra que teve orquídea no seu casamento. Ela lembra algumas coisas. Mas ela vai levar o bolo e o doce para casa. Ela vai comer no dia seguinte, vai provar aquilo ali. Ainda vai pensar em Se sua você festa vários foi dias, né? maravilhosa, Ou vai comer uma no banda- dia ou vai- mesmo. é porque geralmente come no dia e ainda quer levar para Ai, casa. lá em casa a gente gosta Sim, de levar sim. e guardar. Aí, o que Ficar acontece? Foi beliscando. uma banda maravilhosa, uma Sim. festa linda. Aí E vai sair tá lá. traumatizado Aí- sem comer bolo. Foi ótimo, mas eu não gostei do bolo. Foi ótimo, mas eu não gostei do docinho. Tem que investir nisso. Isso é que É. fica. Memória afetiva, o paladar é o que mais Nossa, marca, demais. né? Então, assim, é um investimento que vale muito a pena. Muito mais do que algumas coisas, porque E são pontos, como a Edvan Tem falou. alguns pontos que não. Eu mesma eu vim para essa linha porque é a linha que eu compraria. É a linha que, se eu fosse casar, eu ia escolher. É a linha que eu fosse, que eu quero partir um bolo no meu casamento, como eu fiz no evento, que não foi bem, mas ainda vou fazer de novo. Vou casar de novo. Gostei de casar, eu gosto de casar Pois de vamos novo. lá. Enfim, então assim, são lembranças e são momentos que eu não quero perder a oportunidade de ter aquilo ali de forma perfeita para a minha vida. E é por isso que eu faço, por isso que eu andei para esse tipo de projeto. Porque não é fácil. Primeiro, não É é verdade. fácil. A entrega ela é muito grande para a gente conseguir entregar um produto que o cliente vai ficar realmente feliz com ele. Mas eu não conseguia entregar menos do que aquilo que eu compraria, aquilo que eu Exatamente. gosto, que eu comeria. Aí é onde entra mesmo a questão da essência de vocês. É a marca, é aí onde Sim, fica a marca, né? Sim, sim. Que você, na hora que degusta um docinho, sabe logo, epa, esse aqui não tem igual. Esse só aqui, pelo, assim, É, o acabamento do pelo doce, né? acabamento, pelo formato, pelo sabor, você já sabe. Então, se você olha para um bolo, sabe, esse é Natália e Gama. Esse é arretado. Então, assim, é exatamente o que deixa essa essência que faz com que vocês já estejam no mercado e trazendo mesmo toda esse brilhantismo. Porque quando a gente chega, os doces não são só doces, são pontos de decoração. Sim. São itens de decoração. São itens de Hoje em decoração. dia, é O verdade. bolo, ele não é somente o bolo, aquele bolo, mas ele é o alicerce daquela mesa. Assim, eu diria assim, Não ele tem festa não chega, sem Festa bolo. sem bolo. É, Já não tem. começa por aí. Começa daí, tá faltando não alguma vai coisa. ter um casamento sem bolo. Isso. Por que Exatamente. não vai ter um casamento sem bolo? Porque ele é muito importante. Faz um casamento sem flor. Então, Faz um não casamento- qualquer Faz um jeito, né? casamento sem outro ponto. Faz um casamento sem aquele móvel dos sonhos. Sem Mas aquela sem o mesa bolo. grandiosa que vai fazer todo um Uhum. design bacana também na decoração. Porque eu acredito que tem pontos da decoração também muito importantes, Com claro. certeza. Mas uma festa, ela não... Pode ser a festa mais simples que é feita em casa. O bolo tá lá. E o docinho. É, O bolo doce verdade. O bolo e o docinho, e tá lá. Porque não existe ali, é o Por isso pontapé que não pode ser da festa. subestimado, Não né? pode, não pode. É uma das partes principais da festa. Eu até brinco às vezes, eu digo, meu Deus, tirando o noivo. O bolo e os doces. E quem já vai pensando É em verdade. comer os Eu sou, docinhos e o eu bolo sou e não formiga come. Já assumida. pensou? Aí Eu eu sou vou pra uma formiga festa também. já Ah, pensando tá no bem. bolo e no doce. Então, É, Gabi, mas é exatamente esse o meu conceito. É por isso que eu vou lá agora e vou partir o bolo. Gostei. Botar o povo para comer bolo. Isso é muito bom. Gente, Isso olha, é já passa diferente. muito rápido, Passa muito Não é? rápido. Uma doçura, né? viu? Amo É, conversar sim. com vocês, foi muito bom, viu? Foi ótimo. Vamos deixar o Instagram de vocês, para quem ainda não segue, começar a seguir, se é que, né, que o povo conhecido desse. Eu acho muito difícil, mas pode Mas deixem, reforçar por favor. a câmera aqui, ó, de vocês. Podem ficar à vontade, podem dizer número de telefone, contato, como vocês Sim. quiserem. Fique à vontade. O meu Instagram é @retadodoces.
E o telefone para contato das encomendas é 869-9816-4324. Será um prazer atender você. Você, Natália? Bolos Natália e Gama. E o número eu não lembro. Tem Tá um lá no link. Instagram. Então Pegar na o bio link. tá lá, né? Entra na bio do Instagram que vai estar lá. E é isso, é um imenso prazer também estar atendendo. Eu faço um atendimento realmente específico e exclusivo para cada cliente. A gente tem um atendimento tanto presencial, se o cliente quiser, a gente atende dia de quinta e sexta, com horas e agendamentos, depois de um atendimento já passado pelo WhatsApp. Uhum. Aí, depois desse atendimento, a gente faz um agendamento com o cliente, faz o atendimento presencial, ou a gente faz o atendimento todinho por chamada de vídeo pelo WhatsApp. A gente conclui o projeto, conclui qual vai ser o projeto dele. Eu mando a degustação para a casa dos noivos, é outra novidade que a gente trouxe agora também. Eu mando tudo separadinho, os recheios separadinhos e a massa separada para que ele tenha a experiência que ele busca naquela degustação. E aí ele vai só dizer qual o sabor que ele quer e a gente vai executar o projeto. Ai, que interessante. Muita comodidade, né? E eu Oi, quero gente. também agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi uma experiência incrível poder falar. Eu falo com tanto amor sobre o nosso trabalho, sobre a confeitaria em si, no geral. Então, assim, uma oportunidade como essa é sempre bem-vinda. A gente que agradece. Vocês são duas feras do nosso Isso. mercado. E o Piauí só teve a ganhar, né? Que É vocês verdade. saíram lá, já nas andanças da vida, e e vieram para cá, né? Para É, trazer essa vontade de fazer melhor, de fazer isso. mesmo. E o que a gente pode, a gente indica mesmo, porque por isso que Muito vocês estão aqui. Muito Por obrigada. conta da referência, por conta do que vocês fazem, que é muito bem feito. São dois verdadeiros artistas. Artistas, né? Artistas. Obrigado. E está finalizando mais um episódio do nosso podcast Casar Já Pode. Instagram, Casar Já Pode. Se você ainda não está seguindo, nos siga para você ir acompanhando tudo que acontece por aqui. Estamos no YouTube e no Spotify. Pois Já- é, gente. Finalizando com essas duas doçuras aqui, trouxeram pra gente só o que há de melhor. Tenho certeza que só na conversa vocês ficaram com água É. na boca. Se vocês estão Então- querendo degustação como a gente, então tá tudo certo. Isso. Casar já pode, não deixem de seguir. Toda quinta-feira, às 20 horas, a gente tem um episódio novo com os melhores do nosso estado e de fora do estado que chega que aqui vieram pra e cá, arrasa, muito bem. viu, gente? Nosso Instagram, Gabriela Costa, Opa. cerimonial. E casar comigo. Opa! Casar já pode, não. Case comigo, Underline. Meu Deus. Da Jane. Já está Gente, incorporado. muito obrigada pela Que disponibilidade, de agradeço. terem Obrigada. vindo. Foi um prazer conversar com vocês. Foi Jane, ótima a obrigada nossa de conversa. novo, Obrigada, de Gabi. pedir. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada pela audiência de vocês. Tchau, até a próxima.